boa noite. Olá para quem vai ver esse vídeo depois. Hoje nós vamos falar e vamos receber uma pessoa muito especial. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, talvez seja o mais importante de todo o processo de uma venda de imóveis, que é a diligência. O que quer dizer a diligência? A diligência é um procedimento, é a realização da consulta das partes, da documentação das partes, para que seja feita uma venda eficiente, uma venda com qualidade, uma venda com segurança, né? A diligência, ela garante a legalidade de todo o processo de uma venda. Sem falar em modelos aqui, eu sei que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas fazem o cadastro de um imóvel, colocam na plataforma, tem lá o trabalho de fazer as fotografias, de conhecer o imóvel, de fazer a descrição do imóvel, de pagar para colocar na plataforma. Às vezes fazem até anunciado, patrocinado, enfim, faz todo o processo, recebe o cliente, leva 1, 2, 3, 4 clientes naquele imóvel, e aí vem a proposta. A proposta chegou, aquele grande momento, não é mesmo? E aí vão começar as tratativas e as análises documentais. E o que pode acontecer nesse momento? Quando é feita a diligência, ou seja, a análise documental de todas as partes, do vendedor ou dos vendedores, da empresa desse vendedor, do imóvel, a gente começa a encontrar ou pode encontrar dívidas, pendências, e aí vem a impossibilidade da realização do negócio. Então, tanto desgaste para no momento, né, no grande finale, acontecer de que o imóvel ou os proprietários desse imóvel não estão aptos a dar sequência na realização desse trabalho. E é disso que nós vamos falar aqui hoje com uma pessoa que é super expert, que é o Wendel Salomão. Daqui a pouquinho ele vai chegar por aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ricardo Varalda, seja bem-vindo. Chico William, Rodrigo Gianazzi. O Dalmar, tá aqui o Dalmar, seja bem-vindo. A Prime de Ribeirão Preto, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos por aqui. Pessoal, quem já tá aqui comigo sabe e concordam da importância da diligência na venda de um imóvel. E aí eu quero pedir para vocês aproveitarem que estão aí aguardando, que a gente está aguardando o Wendel, mandarem aviãozinhos para a gente chamar mais pessoas para vir para esse bate-papo, para essa conversa que é tão importante para o nosso mercado. E também os coraçõezinhos aqui para me ajudar, né, no Instagram. Quero contar com vocês. O Chico, no William, seja bem-vindo também. Gente, é muito engraçado, porque obrigada pelos corações aí, e vamos chamar mais gente para cá. Eu quero que esse assunto fique muito bem claro, muito bem esclarecido. E é muito engraçado, porque eu estou no mercado há mais de 13 anos, e a gente sempre encontra uma pessoa ou outra no mercado, tendo um recado do Wendel, já ele está entrando. E aí, voltando a falar com vocês, é muito engraçado que a gente conversa muito, né? E troca ideias com outros corretores, com outras pessoas do mercado. E a gente não imagina o quanto esse assunto ou quanto esse tema
ele às vezes é desconhecido, né? Não só pela palavra diligência, né? É um nome técnico, mas o desconhecimento ou a falta de cuidado desse processo de buscar o conhecimento, de buscar a avaliação desses documentos dentro do processo da venda de um imóvel. Então, isso tudo é muito importante. Não só para a segurança de quem está comprando, mas para a segurança de um corretor de imóveis, porque nós somos responsáveis pelo processo da venda, não é mesmo? Nós assinamos no contrato, então isso é muito importante. Chegando mais gente aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Só um minutinho. O Wendel daqui a pouquinho tá com a gente por aqui. Mas voltando a falar, eu gostaria de saber de vocês aqui se vocês acham importante todo esse processo e me mandem aí coraçõezinhos se vocês acham importante. Quero saber aqui se alguém tem dúvidas e quais as dúvidas que tem desse processo, quais as etapas. Quero muita participação de vocês, tá bom? Que por mais que a gente fale aqui nos temas, a gente, quando fui combinar com o Wendel, Maria Paula chegando. Oi, Maria Paula da KW, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria Paula. Então, quando eu fui alinhar com o Wendel sobre esse tema, beijo, Maria Paula, obrigada por você estar aqui, viu? Quando eu fui alinhar com o Wendel esse tema, ele falou: Cris, tem alguma coisa que você quer falar especificamente? Eu falei: Wendel, eu acho que a gente tem que passar assim por todas as etapas e levantar, pedir para ele levantar e se lembrar de alguns problemas que ele teve lá no cartório por falta de consulta, ou erros que chegaram para que ele pudesse consertar e tentar ajudar os corretores. Então, é isso que a gente vai falar. Nós vamos passar por algumas etapas aqui, que quais são as certidões que a gente precisa levantar, quais são os impostos devidos na compra e venda de um imóvel. Vamos passar pela matrícula, vamos falar um pouquinho de matrícula, da validade da documentação, do laudêmio, que muita gente não sabe. Tem gente que acha que existe laudêmio só no centro da cidade, mas existe laudêmio também na praia. A gente vai falar sobre isso. Vocês sabiam, pessoal, que é necessário a gente tirar as certidões na venda de um apartamento, a gente tirar as certidões do condomínio também? É verdade, isso pode trazer problemas pro novo morador, pro novo proprietário. Então, é muito, muito importante. Gente, 19 horas, vou chamar aqui o Wendel, sejam bem-vindos. A Camille Soares está entrando aqui. Bem-vindos. Estou autorizando o Wendel aqui a participar com a gente. Olá! Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com você de novo. Eu também, Cris, muito mesmo. Na verdade, eu vou começar só pedindo um pouquinho de desculpa, porque eu estou viajando, não estou em Ribeirão.
E o único ambiente que eu consegui ter uma música de fundo. Então, eu peço perdão se as minhas falas tiverem uma sonoridade diferente hoje. Mas tô num lugar super quente, enfim. Mas tudo para falar com você. Que ótimo. Bom, a gente vai começar, na verdade, a nossa jornada de 2024, né, Wendel? Porque a gente deu uma pausa grande aí, final de ano passado, com tantas mudanças, com tantas adaptações minhas também. Então, agora vamos começar 2024 com tudo. É muito bom para mim saber que eu posso contar com você sempre aqui no meu canal, trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua bagagem. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pessoal, deixa eu só dar um alô para quem já entrou aqui, Wendel. A Lu está aqui, a Luciene está aqui, o Gui Infantini, tem bastante gente boa. Cami Soares. Tem um pessoal de fora também que eu conheço, da Argentina, que são cartorários que moram fora e eles sempre estão juntos. Que legal. Eles sempre acompanham. Então, assim, eu vi que tem 4 pessoas aí. Da Argentina, Paraguai, Uruguai e de Portugal. Por onde você passa para levar o seu conhecimento, os seus treinamentos, né? A gente desdobra. Eu e a Luciana, a gente tem um projeto aí. É um projeto que abrange a nível mundial. Ano passado a gente fez mais de 10 países. Esse ano a gente está renovando os votos aí para novamente fazer essa peregrinação. E é bem gostoso. E, Cris, é uma honra também estar com você sempre. Tudo que você me pede, eu me desdobro para fazer, para te compensar, te conquistar, para te deixar bem feliz. Eu te admiro como pessoa e no seu trabalho. Então, saiba que é totalmente recíproco, tá? Muito obrigada, Wendel. E falando na Lu, a gente precisa marcar uma live, nós 3, para vocês falarem um pouco mais desse projeto. Nossa, vocês aí, né, que vocês estão atendendo clientes dos Estados Unidos e tudo mais. Mas a gente vai falar sobre isso numa live muito especial. E pessoal, assim, o Wendel, ele me deu a honra, assim, da gente fazer uma live com ele durante esse ano todo, uma vez ao mês, para que a gente possa ir tirando as dúvidas de todo o processo. Então, durante o ano aí a gente vai colhendo, né, e tendo a percepção do mercado e das necessidades, trazendo para o Wendel para que ele possa nos ajudar. Wendel, eu vou pedir então, como tem gente nova, como eu estou numa empresa nova, quando vieram outros seguidores aqui para você fazer uma apresentação e aí a gente começar a live. Tá bom, vamos lá. Bom, eu trabalho no cartório há 20 anos, né? Sou tabelião substituto, tenho pós-mestrado, meu mestrado foi na Espanha, tudo na área do imobiliário. Tenho empresas também de investimento no setor imobiliário. Eu realmente sou um fã apaixonado pelo setor imobiliário. É uma coisa louca, assim, corre nas veias desde quando eu nasci. Os meus outros projetos até fora do país, com a Luciene, que a gente comentou agora, também são todos bem linkados a essa situação do mercado imobiliário. Invisto fora também. Então, assim, eu sou um doido apaixonado pelo mercado imobiliário, essa é a verdade. Mas o meu trabalho principal é o cartório, né? É onde eu fiz faculdade, é onde me formei, dou aula, palestra, onde tem 3 pós, todas elas são relativas a cartório. Então, assim, realmente é o que eu respiro, né? Mas do cartório, 75% a gente acaba indo para o imobiliário, né? É que o resto vem inventário, separação, divórcio, partilha, testamento. Tem muita coisa boa, muita coisa nova, que até a gente pode até trazer para cá, Cris, porque todos esses serviços, naturalmente, eles esbarram em imobiliária. Então, tá divorciando, tem bens imóveis a partilhar, né? Faleceu alguém, tem bens imóveis para inventariar. Tem as novas adjudicações compulsórias, os inventários. Então tem muita coisa boa, uso capião, que dá pra gente às vezes pincelar, porque hoje eu falo que o corretor bom, quando a pessoa vem com algum problema, ele sabe dar a alternativa, ele sabe dar a solução. Ele pode não saber fazer, mas, por exemplo, ele fala, olha, eu acho que no seu caso cabe uma uso capião. Deixa eu ligar pro Wendel. Olha, eu acho que no seu caso cabe uma adjudicação. Deixa eu ligar pro Wendel, que aí se der a gente faz, resolve e depois vende. Mas não deixa de perder a venda, né?
Então, isso que eu acho que é o maior foco aí, é treinar os corretores para habilidades de não perder a venda, de sempre ter uma carta na manga, uma técnica para não perder a venda. Eu vejo muito curso que o pessoal fala para o corretor, né? Ah, tem que ter foto linda, vídeo lindo, acordado do dia feliz, tirar foto do café da manhã e tal. Ok, isso é muito importante, mas numa mesa de negociação, isso não serve para nada. Uma mesa de negociação mesmo, isso não entra, né? Aí a negociação entra a paciência, a estrutura, a técnica, a conversa, saber ouvir. Eu falo que um chamariz, acho que é um dos maiores da minha profissão e do corretor, é saber ouvir. Porque quando você entende o que o cliente quer, porque ele fala, ele emite sinais o tempo todo. Até da casa que ele quer, o que ele sonha, o que ele imagina, o que ele projeta para a vida dele. Então, assim, se você souber ouvir, você resolve o problema do cliente. Acho que talvez, se pudesse dar uma dica hoje, Coelho, o que você faz para gostar tanto do que você faz? Eu ouço. E as pessoas são carentes. Todos nós, né? Eu me incluo. Nós somos carentes, porque hoje em dia ninguém mais quer ouvir o outro. A gente entra numa correria, numa vibe de Reels, cada um de 5 segundos, e é aquilo, é aquele time, que as pessoas não conseguem mais assistir um vídeo completo, um filme inteiro, uma série inteira. Não tem mais paciência. Então, ouvir... E eu acho que assim... Só complementando, ouvir tá virando um serviço caríssimo. E outra coisa, você falou, é muito certo, Wendel. Eu acho que a gente entrou aí nesses últimos anos com essa questão do digital, falando especificamente do mercado imobiliário, em super corretores que sabem fazer vídeo muito bem, Sim. mas que em uma reunião, em que uma negociação, não sabem da importância de uma diligência e que não sabem nem o que é uma diligência. Exato. E aí eu fiz um resuminho aqui para a gente entrar no assunto. Exato. Do que é a diligência, né? Que é a atividade, é o procedimento, né? De informações e consultas que garantem a legalidade de um procedimento, no caso da compra e venda de imóveis que a gente está falando. E para começar, Wendel, eu gostaria de falar com você quais são as certidões necessárias a serem consultadas durante um processo de venda. Vamos falar primeiro desse tópico. Porque assim, Wendel, quando eu falei com você da gente fazer essa live, eu tive a percepção nesses últimos meses que muita gente que já vende muito ou que já vende, ele faz essas consultas sem saber a importância da diligência, ou talvez ele nem... O Wendel caiu aqui... Peraí, gente, que já ele deve entrar. Peraí. Mandar o convitinho para ele de novo. Vou esperar um pouquinho, pessoal, um pouquinho de paciência. Enquanto isso, se vocês puderem aí ir mandando aviãozinhos e convidando mais gente para vir participar dessa live. O Wendel caiu. Nós vamos falar, então, gente, vou pincelar aqui os tópicos que a gente vai conversar, quais são as certidões necessárias, quais os impostos devidos, vamos falar sobre matrícula, a validade dos documentos, o laudêmio, vamos falar também sobre as certidões necessárias. Quando a gente compra um apartamento, a necessidade de tirar a documentação também do condomínio. Ah lá, o Wendel está entrando de novo, caiu aqui, já ele está aqui com a gente de novo. Voltou. Voltei, desculpa. Eu te falei que estou viajando. A internet caiu tudo, ficou, sabe quando fica aquele E? Caiu tudo. Mas agora voltou. Eu resetei aqui e voltou. Desculpa. Imagina, ainda acontece o tempo todo. Então, a gente vai começar o primeiro tema aqui, quais são as certidões necessárias para compra e venda de um imóvel, Wendel? Tá, inicialmente, Cris, básico, a gente tem uma listagem mínima, e aí, dependendo o caso, a gente estende ela, né? Então, um exemplo, o vendedor é casado com regime de separação de bens, pede dos dois? Depende, eu preciso ver a matrícula. Ou, por exemplo, é uma empresa que está vendendo, pede dos sócios, pede do CNPJ, sim, de todo mundo. Então,
Eu vou te falar o básico, mas dentre ele ainda existe alguns pormenores que aí depende muito da análise caso a caso. Por exemplo, um alvará, se tiver envolvido uma venda com alvará, também olhar o processo de onde veio esse alvará. Então, vamos falar do basicão e como a gente vai ter uma sequência de lives, aí a gente vai crescendo esse assunto. Isso que vai ser gostoso, dar continuidade para esse assunto. Então, basicamente, eu preciso da civil, fiscal, criminal, federal, protestos, trabalhistas, comprador ou contratos sociais, eu preciso dessa documentação. CND do condomínio, quando é condomínio. E aí eu vou falar em dois aspectos, que é a CND da unidade, para dizer que ela não deve nada para o condomínio, e também de tirar todas essas certidões, civil, fiscal, criminal, federal, trabalhista, protesto, todas elas do CNPJ do condomínio, porque o condomínio é uma empresa, veja bem, você vai participar daquilo ali, você vai adquirir um imóvel dentro de uma empresa que já existe. Se essa empresa, não, ela tem funcionários, ela tem portaria, zelador, faxineira, piscineiro, tem tudo. Se essa empresa não estiver saudável, eu não consigo fazer uma transmissão, desde que a parte não tenha conhecimento do que ela vai assumir. Por quê? Imagina, ela pode assumir um imóvel saudável, o imóvel em si, que é a propriedade dos vendedores saudável, que ela está dentro de um condomínio que não está saudável. Olha só o perigo que eu vejo isso acontecer direto e o pessoal não dá bola. Eu puxo o pé, o pessoal fica bravo comigo. Ai, não, pra quê? Pra que tirar a certidão do CNPJ do condomínio? Eu falei, meu amigo. Não tiram, Wendel. Não tiram. Não tiram. E eu vou ser muito sincera com você. É preguiça, porque é passei gratuito. a tirar depois que você alertou isso, acho que é um ano e pouco atrás. E eu falei, gente, peraí, vamos tirar. E a maioria das pessoas realmente não tiram as certidões do condomínio. Exatamente, tá? Então, tem que olhar as certidões. Aí tem algumas legislações hoje, Cris, que fala assim, olha, pode deixar de tirar a certidão, tem que olhar só a matrícula. Se na matrícula não tiver nada verbado, então, vida que segue. Não é assim. Hoje ainda não é assim. Por quê? Os cartórios não estão todos unificados, o sistema nosso governamental não está unificado. Então tem muita gente que vai para essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio ela ainda não está consolidada no nosso país. Tá? Então mantém-se a decisão de que tem que tirar certidões de todo mundo. Tá me ouvindo bem, Cris? Tem dado umas falhadas. Wendel, o JRF pediu aqui o seguinte, um ponto relevante e pouco falado. Quando se tem uma certidão negativa, nem tudo está perdido. Seria interessante o Wendel comentar sobre o comportamento diante de uma certidão negativa. Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Um ponto relevante, uma certidão negativa, nem tudo está perdido. Seria interessante... Se ela está negativa, não está perdido mesmo. Acho que o JR quis dizer se tem algum apontamento. Se tem algum apontamento. Exatamente. Se uma certidão é positiva, isso. ou existe apontou alguma coisa, nem tudo está perdido. Isso. Concordo 200%. Até porque tem muito cliente que eu valido. Eu digo, olha, existe um processo, tem uma situação assim, mas pode seguir. Pode seguir. Faço isso direto. Existe uma análise, nem tudo está perdido mesmo. Concordo com tudo que ele disse, tá? Então, muito verdadeiro e muito bem lembrado sobre essa questão. Porque às vezes as pessoas tiram certidões e acham que porque constou um processo, tudo já se acabou. E não, tá? Então, não. Muito bem lembrado, tem que fazer a análise. Tá? Então, essas certidões todas que eu falei, civil, fiscal, criminal, federal, protesto, trabalhista, matrícula, CND do condomínio, CND de água, luz, gás, também, que eu já vejo muitas pessoas falando o seguinte, é comum, ainda mais cidade pequena, aquela situação, olha, não vou tirar a certidão de água, porque a pessoa vai lá e troca o CPF, trocou o CPF, você é uma conta nova, e não precisa se importar com o imóvel. As coisas estão mudando, os órgãos governamentais perceberam isso. Então, o que eles fazem hoje? Um exemplo, luz, vamos lá, CPFL.
Eu comprei um imóvel da Cris, a Cris devia 20 mil reais no nome dela na CPFL. Aí a CPFL vai tentar cobrar a Cris. A Cris não respondeu, a Cris não pagou, ela vai cobrar um imóvel. Aonde foi usado. É igual IPTU, tá? Igual o CNI do condomínio. Então hoje está tendo muita situação para esse viés. Então, assim, hoje eu quis falar um pouco de alguns alertas, que o pessoal às vezes vem com um papo pra cima de mim. Não, ó, essa não precisa, essa não, vamos deixar passar essa, não sei o quê. E aí, assim, a minha função, risco, né? infelizmente, é risco, tá? Agora, quando o comprador, ele vira e fala assim pra mim, ó, eu assumo o risco, não, deixa, eu conheço a parte, depois eu me viro, é outra história. Porque essas certidões, lembrando, elas não são obrigatórias. Uma escolha do comprador, e aí querer ter ou não. O comprador, se ele aceita essa situação, isso fica registrado, que ele está aceitando? Fica. É necessário deixar registrado, né? Fica na escritura, fica no corpo da escritura, para amanhã não reclamar nem comigo, nem com o corretor que participou da negociação, tá? Então, ou é apresentada as certidões, ou é dispensada as certidões, tá? Então, tudo isso está no corpo da escritura. Então, as informações que a gente falou legais aqui hoje, até agora, foi não esquecer de água, luz, né, condomínio, gás, que hoje em dia tem um peso relevante, passou a ter, e os órgãos governamentais começaram a entrar com essas ações nesse sentido. Quem que usou? Qual o imóvel que usou, né? Tá? Então, isso. Certidões do CNPJ do condomínio, que ninguém... E isso é incrível, mas assim, ó, nem advogados, colegas da área, quando eu falo, a pessoa para pensar e fala... Que perigo, nem de onde eu moro eu tirei, vou tirar. Tira pra mim, Wendel, eu nem me liguei disso. Aí eu vou lá, tiro. E assim, é gratuito. Sabe, não tem, sabe, o porquê não tirar. Antigamente, demorava e era caro. Quando eu sou da época, eu já tô ficando velho, eu sou da época que para tirar certidões eram quase 10 dias. Você ia no fórum, protocolava o pedido, aí daí uns dias você voltava lá, se tivesse um funcionário de bom humor, haveria emitido. Se não, esperava mais uns dias e aí ia. Eu sou dessa época e custava tipo 80, 100, 150 reais por CPF. Então uma venda e compra às vezes ficava caro. Hoje não, hoje na palma da nossa mão, então tem que ficar muito ligado a isso. E aí, Cris, eu sempre gosto de trazer coisas diferentes, até porque falar mais do mesmo, todo mundo fala. Tá. O pessoal tem birra de tirar certidão, né? Porque demora, é chato, os sites travam, né? Aquele terror, né? É e aí eu aquela falo, ânsia de receber logo a comissão e não ver as etapas primordiais. É verdade. Mas e aí eu sempre falo assim, olha, em algumas negociações, eu vou falar quais. Vocês tiraram as CNDs do comprador? Não, ainda está de brincadeira. Do comprador, você quer me deixar louco? Eu já tirei 200 folhas de certidão. Vai me pedir certidão do comprador. Por que do comprador? Então vamos lá. Tem algumas situações que eu... Eu falo os riscos do comprador não tá com o nome legal. Tem algumas situações que eu dou dica para o corretor tirar e eu tiro também. Por quê? Uma coisa é uma venda à vista, que ele comprou e pagou no mesmo dia e quitou. Outra coisa é quando um comprador, ele parcela para o vendedor, numa cláusula resolutiva ou uma alienação fiduciária. Entre os dois. Esquece banco. Você concorda que eu tenho que saber se esse comprador está saudável para pagar essas parcelas? Sim. Porque se eu tiro os certidões dele, ele tá com o nome tudo sujo, vai dever para mais um. Vai dever para mais um. Independente se ele é o comprador. Então, nessa situação específica, eu aconselho, veja bem, não é obrigatório, né? Mas um corretor de luxo, de alto padrão, um cara que domina o mercado, um cara que é fera, que quer o cliente apaixonado por ele, uma venda e compra. Ele vai tirar uma venda e compra com alienação fiduciária ou cláusula resolutiva entre as partes, não entre bancos, entre as partes, que o comprador vai passar a dever para o vendedor, eu tiro todas as certidões do comprador. Todas. Eu tenho que saber se esse cara tem potencial de pagamento. Um mínimo ali. Entendeu? Um risco. Até porque já aconteceu de eu tirar certidões, já aconteceu. De eu tirar certidões, a criminal eu descobri que o comprador, ele era um traficante. Só que um cara super tranquilo, super gente boa, assim, família e tudo mais. Tudo normal. Mas a profissão dele ele mexe com tráfico de drogas. E a gente descobriu pela criminal. E aí, qual que é a minha preocupação? Não é ele dever. Minha preocupação é ele ser preso e automaticamente...
as contas dele, não, e aí as contas dele serem bloqueadas. Então, assim, nessa venda, eu nunca me esqueço, faz uns 7 anos, aí essa venda, a gente trouxe essa situação, explicou para o vendedor falou, não, ainda bem que você me avisou, não sei o que, nananã, mas eu vou assumir o risco. E a gente chamou o comprador, na época, e o comprador falou assim, realmente eu tenho esse problema, mas ó, essa moça, era uma moça que estava com ele, a gente vive junto e ela tem uma quantia na conta dela para esse tipo de emergência. Então, quer dizer, negócio saudável, mas foi conversado, foi tratado. E esse vendedor virou fã do corretor e do cartório. Fã, incondicional. Porque ele falou, tamanha segurança jurídica que você foi se preocupar com o comprador. Você foi se preocupar se ele existia, se ele estava saudável. Para me pagar. Porque é tão normal o comprador tá com medo do vendedor. Um vendedor com nome sujo, um vendedor cheio de processo, um vendedor com indisponibilidade de bens, uma série de coisas. Mas se o comprador tiver, dá na mesma. Se o comprador tiver uma disponibilidade de bens trabalhista, vai bloquear a conta bancária. Ele não vai pagar. Então, é importante, mas só nesses casos, veja bem, só nesses casos, não precisam me matar, porque a gente tira muita certidão, então não precisam, mas nesses casos específicos, eu acho super viável e saudável, e eu tiro. Às vezes o corretor, eu nem passo para ele. Eu tiro, se não tem nada, eu arquivo e guardo. Nem trago isso pro negócio. Agora, se tiver alguma coisa, eu cutuco o corretor, dizendo, olha, eu tirei, tá assim, não convém chamar o vendedor para só dar a ciência para ele? Que alerta. Alerto, opa, as certidões lá no meu cartório, na minha equipe, o que eu fiz, Cris? Eu montei um sistema de trabalho que eu tiro de todos, independente a situação. É vendedor, um exemplo, vendedor casado, regime de separação de bens, eu tiro dos dois. Mas a mulher não tem direito, não interessa, e se tem uma fraude entre eles ali? Hoje em dia tem um monte de casamento arranjado, que o cara tá com o nome sujo, casa com a mulher com o nome limpo, o cara não tem nada no nome, a mulher tá com 20 milhões no nome dela, ou seja, eles estão fazendo fraude ali, entendeu? Então eu tiro de todo mundo, tiro e arquivo. Agora, se eu perceber uma movimentação diferente, aí eu chamo o corretor e vou entender o caso, até porque a ideia não é ferrar o negócio, tanto que, graças a Deus, todo corretor que senta na minha mesa sai com o negócio fechado, mas a ideia é trazer uma segurança jurídica pro negócio, tanto que, graças a Deus, em 20 anos eu não tenho nenhum processo, nunca tive, e além disso, nenhum corretor também com as minhas escrituras nunca sofreram nada, porque tudo que precisou-se tinha arquivado, tinha guardado, tinha feito. Ótimo. Wendel, 2 perguntas agora. Nós vamos entrar agora sobre matrícula, leitura de matrícula, o que é importante na leitura da matrícula. Rapidinho. E todas essas certidões que a gente está... O Marcelo acabou de entrar, Cris, eu acho que ele entrou atrasado. Marcelo, respondendo a sua questão, as certidões que tira do CNPJ do condomínio são as mesmas de um vendedor, de um CNPJ de empresa. Civil, fiscal, criminal, federal, trabalhista, protesto. São as mesmas. Esse CNPJ desse condomínio, ele tem que estar saudável, tá? Porque senão, imagina, você compra um imóvel saudável que está dentro de um condomínio que está devendo 30 mil reais de água. Ou está dentro de um condomínio que está com 7 ações trabalhistas que dá aí mais de R$500 mil. Elas vão estourar. Quem vai ter que pagar? Quem comprou os imóveis, os proprietários. Não tem o que fazer. É a lei. Então, assim, respondendo às certidões do Marcelo, o Marcelo já tinha falado, mas só para até quem entrou agora, certidões do CNPJ do condomínio. Não esqueçam de tirar, ninguém tira, todo mundo esquece. Extrema importância, são as mesmas dos vendedores. Maravilha. Então, Wendel, a gente vai falar agora sobre a matrícula, sobre a leitura da matrícula e quais os pontos que a gente precisa ficar atento. E todas as certidões que a gente está falando, todas essas consultas, quais os prazos de validade? É sempre 30 para todos? Como é que funciona? Sim. Todas as certidões hoje é 30 dias, então quanto a isso é um prazo razoável de trabalho, tá? Tanto a matrícula, quanto a civil, fiscal, criminal, federal, enfim, todas 30 dias, então tranquilidade aí, tá? Um ponto importante da matrícula, aliás, 2. O primeiro que eu queria alertar, que eu gosto muito, eu sempre falo, Cris, eu gosto de trazer alguma coisa diferente pro assunto.
Eu vou falar de matrícula, ok, todo mundo fala, mas eu quero te dar um alerta. Quando você entra para tirar a matrícula eletrônica hoje, tem duas opções lá. Tem uma baratinha de R$ 22, uma coisa assim, e tem uma outra mais cara, que é efetivamente a matrícula, de R$ 72. Aqui no estado de São Paulo, cada estado tem um valor. E aí muitas pessoas e muitos corretores, eles vão para a matrícula barata. Por que é barata? Porque é barato. Ok. Só que tem que lembrar que essa matrícula barata, ela é só apenas uma visualização, tá? Essa visualização, ela é congelada do que o registro tem ali na tábua dele, sem ele fazer maiores consultas, sem ele olhar em disponibilidade de bens, sem ele atualizar ela para fazer a emissão. Basicamente, ela serve somente para ver qual que é o imóvel e quem é o proprietário. Nada mais. Então, cuidado com essa falácia, porque eu pego muito negociação que o corretor me manda a visualização e aí desenrola o negócio. Quando a gente vai assinar, eu tenho que pedir a matrícula atualizada, eu peço, bingo, ela vem com uma disponibilidade de bens. Aí o negócio cai por terra. Ou atrasa, ou vai virar um contrato para depois decidir a disponibilidade, né? E aí a gente fazer a venda. Wendel, mas a disponibilidade de bens não estava, olha aqui, eu visualizei. Justamente, você só visualizou. A visualização ela é clara e ela vem com uma tarjeta escrito que ela não serve para nada. Esse é o resultado final. Então, eu não gosto da visualização, ela me traz até um tremor quando eu vejo o pessoal na mão assim, sabe? Porque eu vejo tanto risco ali, iminente, problema jurídico ali, que eu prefiro sempre deixar esse alerta, sabe? De cuidado. É barato? É. Mas ali você só vê imóvel e o dono do imóvel. Nada mais. Então, a visualização da matrícula é um alerta. Se teve, entre o período da consulta e até o fechamento do negócio, se teve alguma movimentação, não houve tempo hábil para ser registrado nessa matrícula baratinha, é isso ainda? Exato. Essa matrícula, que não é matrícula, é uma visualização mais barata, econômica, o registro de imóveis, quando ele emite ela não houve uma conferência em cima daquele imóvel do que está atualizado dos bens, das partes, disponibilidade de bens, penhoras e tudo mais. Ele assim, ó, ele emite o que tem salvo ali, pau, sem conferir nada. É isso. A matrícula, por que ela chama matrícula? Ela é certificada, porque o dono do cartório certifica que ele conferiu que aquele imóvel está daquele jeito e nada mexeu, nada entrou de disponibilidade, não tem um protocolo em andamento. Por exemplo, a visualização ela não fala isso, mas a matrícula, se eu peço ela e uma pessoa entrou com outro protocolo antes de mim, ela me emite avisando, olha, eu estou te emitindo até aqui, no dia 10 de março, mas no dia 7 entrou um protocolo número tal que está sendo analisado. Ou seja, eu não posso fazer nada, matrícula, eu preciso ver o que é esse protocolo. E se é uma penhora, e se é uma disponibilidade que eles estão analisando, e se é a gente não sabe, uma nova escritura. Por quê? Tem cliente que, se ele quiser agir de má fé, ele vende o imóvel de manhã num cartório, vende o mesmo imóvel à tarde em outro. Quem registrar primeiro ganha, o outro vai ter que entrar com a ação. Entendeu? Então, olha, tamanha importância que é a emissão de uma matrícula atualizada, certificada, e não aquela barata do site de 20 e poucos reais, que muitas pessoas vão com ela, eu vejo carregando debaixo do braço, que me dá até aflição. Então, eu queria falar sobre isso. Depois, a leitura da matrícula também. É normal o pessoal pegar a matrícula na mão, imagina que é a matrícula, né? Tá lá, aquelas folhas. O pessoal pegou ela, faz assim, ó. Vai na última folha. É normal. Eu vejo e começo até a rir. Aliás, os funcionários do cartório, eu fico louco. Tanto que lá, para a conferência das matrículas, eles são obrigados a fazer um resuminho. O que ele leu em cada registro. Então, por exemplo, a matrícula ela tem lá, né, o imóvel inicial, depois ela tem registro 1, venda, depois doação, depois laudêmio, depois não sei o quê. Então, os funcionários da minha equipe são obrigados a olhar essa cronologia e fazer um resuminho. R1, venda. R2, tá quitado, alienação, vendeu. R3, aí vai. Para ver se não ficou para trás nenhuma penhora em aberto, nenhuma cláusula resolutiva em aberto.
O laudêmio mesmo é um imposto que ele pode ser marítimo, o laudêmio marítimo, que são os imóveis na costa do Brasil, e tem o laudêmio, a questão religiosa e tudo mais. E esse laudêmio, ele fica perdido na matrícula. Ele fica perdido. Então, é muito importante a leitura da matrícula, da cronologia dela inteira. E não adianta o nosso trabalho, não adianta ter preguiça. É realmente leitura. E de que forma? Entender o que foi feito cada registro e sempre lembrar que o registro de imóveis, ele não pula as coisas. Ele não pula. Então, por que eu estou querendo dizer com isso? De uma venda para ir para outra, ela tem que estar. De uma venda para doar, o imóvel tem que estar quitado, tem que estar resolvida a situação anterior para ir para a próxima. Tanto tem muita gente que fala assim, ó, meu pai morreu, e não tem como eu passar direto esse imóvel já para o terceiro? Não, existe o inventário. Eu tenho que fazer a cronologia. Então, morreu, vai para os herdeiros eles fazem o que quiser. Então, quando você entende que a matrícula ela tem uma cronologia fiel e exata, e aí na leitura dela você vê registro por registro, dificilmente você vai errar, dificilmente você vai perder algum imposto que esteja em aberto, e dificilmente vai passar um laudêmio, por exemplo. Eu tenho até aqui uma exigência que eu uso muito nos meus cursos, que eu gosto de mostrar. Quer ver? Deixa eu até pegar ela aqui. Ó. Olha o que aconteceu. Uma exigência de uma matrícula do cartório de registro de imóveis aqui de Ribeirão Preto. A matrícula estava no registro 9, tá? No registro 6, um casal comprou. Esse casal comprou com cláusula resolutiva. Então, ou seja, ele comprou, mas ele devia uma parcela para o vendedor. No meio do caminho, eles morreram, e esse imóvel foi passado para os herdeiros. Tá? Só que como o inventário é uma transmissão forçada, então transmitiu para os herdeiros, porque é obrigatória a transferência, não tem o que fazer, morreu, mas a dívida permaneceu. Tá. Ninguém viu, o corretor não viu, o banco não viu, ninguém viu. O imóvel vendeu financiado. Chegou o registro de imóveis, o corretor protocolou o contrato de venda do imóvel. Nesse protocolo, o registro de imóveis devolveu uma exigência dizendo, olha, o contrato está perfeito, ok. Muito embora tenha uma cláusula resolutiva em aberto no registro 7. Vocês precisam me apresentar a quitação daquilo para depois eu alienar esse imóvel de novo. Então, esse é um exemplo. Sinal tá Dia ruim exata. aí, carregando. Tá ruim? Tá me vendo? Oi, Wendel. Só um minutinho que travou aí sua imagem. Peraí. Wendel, tem... Oi. Travou. Voltou? Voltou. Desculpa. Wendel, tem uma pergunta aqui. A Sofia Bom, mas falando, sou fã. Eu também sou fã dela. Wendel, tem uma pergunta aqui do Eu sou fã JN. dela e da mãe dela. Ó, quando o vendedor, comprador ou vendedor é estrangeiro, tem algum cuidado adicional? Tem. As certidões são as mesmas, tá? As certidões são as mesmas. A pergunta foi ótima. Por quê? Muitas vezes o vendedor que está fora ou o comprador que está fora, eles nunca estão, é difícil, eles nunca estão com a documentação regular deles mesmo no Brasil. Os casamentos não estão regular, o CPF, mas não por maldade, é por conta mesmo que estão fora. Tanto que o meu projeto com a Luciene, a gente estava até comentando no começo da live, é por conta disso. A gente regulariza documentos dessas pessoas que estão fora, que vivem fora do país. E que o CPF está irregular, declaração de imposto de renda está irregular. Ou, por exemplo, foi embora, largou uma esposa aqui, está morando em outro país, casou já com outra pessoa, mas não divorciou aqui. Então eu preciso fazer esse divórcio, regularizar a situação dessa pessoa, para depois ela vender, para depois ela comprar, para depois ela transmitir. Então, talvez, o que eu gostaria de falar sobre os estrangeiros, eu adorei a pergunta, é lembrar disso, que as certidões são as mesmas,
Mas o cuidado que eu tenho com eles não é das certidões. As certidões é lógico, eu olho. Assim, como que não é que eu estou pormenorizando. Eu olho igual todos. Mas é que é incrível como as pessoas que estão fora do país, na grande maioria, a irregularidade delas não é nem de ações ou de dívidas. A irregularidade delas é de documento. Que aí eu não consigo pôr a pessoa como proprietária ou como vendedora sem antes eu preparar essa documentação, sem antes eu regularizar essa pessoa. Por isso que foi muito boa a pergunta, porque é um caso, os estrangeiros, que a gente às vezes nem fala de dívidas, mas a gente fala na regularização pessoal deles mesmo, da documentação pessoal deles, tá? Ok. Wendel, você passou por um assunto aí, que é o laudêmio, e que muitas pessoas acham que o laudêmio ele existe só no centro da cidade, né? Ali no entorno do centro da cidade. E poucas pessoas sabem do laudêmio na praia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos dois, né? Das duas modalidades, e quais os percentuais que são pagos entre um e outro. Cris, ótimo também essa observação. O laudêmio, ele segue a linha do ITBI, ele muda muito de município para município, tá? Então eu vou falar da regra do laudêmio de Ribeirão Preto, onde eu estou, onde eu trabalho. Só que dela, vocês vão entender as circunstâncias em que ele ocorre, tá? É igual a ITBI. ITBI em Ribeirão Preto é 2%. Toda transferência de imóveis paga-se 2% de ITBI em Ribeirão Preto, mas São Paulo é 3%. Outras cidades é 4, 1,5. Então, tá? O laudêmio é mais ou menos nessa perspectiva. Muito embora o laudêmio, ele é pago para a igreja nas cidades que não estão na costa. É um laudêmio para a igreja, igual ao Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, ele tem um quadrilátero central onde ele é cobrado, que todos os imóveis dentro desse quadrilátero, que seria 9 de Julho, Independência, Jerônimo Gonçalves e Francisco Junqueira. Tudo que está ali dentro, quem paga é o vendedor, não é o comprador. Esse é um outro erro que eu vejo e é uma brigaiada. Tem uma briga, né? Nossa! É uma briga danada. Mas quem paga é o vendedor e ele paga 2,5% do valor venal do imóvel. Não é do valor de venda. Não é do valor que está no IR. Não é do valor de quando ele comprou o imóvel. É 2,5% do valor venal do imóvel. Wendel, as perguntas mais corriqueiras. Wendel, por que eu tenho que pagar isso? Porque o imóvel, em tese, a igreja ela tem preferência sobre ele. Então, você vai pagar para a igreja analisar a documentação e dar o aceite dela, que ela concorda com a venda ou não, porque às vezes ela tem interesse naquele imóvel. Tá? Então, o laudêmio, a grosso modo, é isso. A segunda pergunta, que parece ser engraçada, mas eu recebo ela todo dia, o laudêmio, ele é um imposto católico, tá? Porque o nosso país, o berço dele é católico. Só que a gente sabe, inclusive, que o Brasil está passando por grandes transformações nas religiões, e hoje a pessoa, além da liberdade que ela tem de escolha, existe um leque de escolhas de religião, né? Então, dentro desse leque, muitas vezes os evangélicos me falam: Wendel, mas eu sou evangélico, eu não quero pagar esse imposto, é um imposto católico. Wendel, eu sou umbanda, eu não quero pagar. Infelizmente, nesse imposto, ele virou uma legislação. Tá. Quando ele é uma legislação, ele é lei. Então, por mais que o histórico dele, ele nasceu no berço católico, mas não há discussão. Se existir o laudêmio na matrícula daquele imóvel, a obrigatoriedade existe. Wendel, mas eu já vi uma vez ou outra não pagar. Ok, se você fizer algum acordo específico com a igreja e ela te liberar. Eu também já vi vários. Por exemplo, em Ribeirão Preto aqui mesmo, quando foi fazer o shopping do centro, o shopping Santa Úrsula. Então, demoliu-se lá um quarteirão inteiro e construiu o prédio. O shopping negociou com a Igreja Católica aquela área, então aquela área não paga mais laudêmio. Então, assim, em algumas negociações, sim, é possível não pagar, mas pega e vai lá na igreja e depois você me conta. Porque aqui no cartório, havendo laudêmio, havendo a matrícula do imóvel com laudêmio, a nossa obrigação é cobrar e o registro de imóveis fiscalizar se nós pagamos. Então, não tem o que fazer. Tá? Não existe A ou B. Então, esse é o laudêmio das cidades. Então, toda cidade vai ter algum espaço em que vai existir o laudêmio. Normalmente, região central, onde está a igreja central. Por quê? Porque é onde nasceu a cidade. Nasceu com uma igreja central,
católica, que ela dominava a área, e aí nessa seção de áreas para uso do Estado, para venda e compra das pessoas e comercialização, instituiu-se o laudêmio, até como uma forma de manutenção da igreja. Tá? E aí a gente tem o laudêmio marítimo, que é para os imóveis que estão na costa do Brasil. Ah, Wender, mas e aí? Aí já é um imposto federal, que também as alíquotas mudam dependendo da localização, e que ele vai exclusivamente para a manutenção da costa Marina. Brasileira ali, da marina e tudo que acontece na costa do Brasil, tá? Esse do marítimo é menos questionado, porque as pessoas pagam e vê também ali um certo resultado, né? As vias públicas feitas e tudo mais. Mas o laudêmio da igreja central, esse, nossa senhora, é o pega pra capar. O pessoal não quer pagar, paga de cara feia, paga brigando com a gente, acha até que a gente é culpado, é terrível. Mas não tem muito o que fazer, né? Wender, eu quero trazer um assunto aqui agora. Nós estamos às 18 horas e 41 minutos. Talvez esse seja o nosso último tópico, se as pessoas aqui não fizerem perguntas. Pessoal, participem aqui, mandem perguntas. Quem quer, aproveitem. A gente já respondeu várias. Quem quiser. É tão bom quando tem a participação. Eu queria falar com você sobre uma percepção que eu tenho no mercado, Wendel. E gostaria de um comentário seu. A percepção que eu tenho em relação à diligência, à consulta das certidões e tudo mais, é que o corretor ele não se preocupa tanto em conhecer esse processo, porque ele sabe que ele chega e joga lá no cartorário, lá, saber. Eu queria muito assim um comentário seu e que você deixasse aqui uma mensagem da importância que é a gente conhecer de todo o processo, dominar esse processo, lógico, né? Não precisa ser profundamente, mas conseguir ter análise, conseguir ter um debate. Gostaria de ouvir de vocês o que você acha sobre isso. Cris, eu trabalho nessa linha que o corretor ele precisa entender do processo há muitos anos, muitos mesmo. A maior prova é todos os cursos que eu aplico para corretor gratuitamente na cidade de Ribeirão Preto. Para todo corretor em Ribeirão Preto, eu dou treinamento gratuito de 4 módulos só de estudos para o corretor aprender e entender todo esse processo. Então eu sou fã do corretor que pergunta, do corretor que questiona, do corretor que me deixa irritado de tanto que ele pergunta, porque ele quer saber. Eu sou fã desse cara, porque é importante o corretor saber, sim. Ele não precisa saber aprofundado. Isso não, até porque são posições diferentes, trabalhos diferentes. Assim como eu sei, um exemplo, eu sei basicamente sobre se você quebrar a perna o que tem que fazer, mas dentro da perna eu não sei o que acontece, né? Então, eu acho que o corretor é isso. Ele tem que saber o mínimo, o básico ali da instrução do cliente, o resto ele vai deixar na nossa mão. Mas esse mínimo hoje, para você se destacar, ele é um mínimo considerável. Entender um pouco das certidões, a função de cada uma. Então é o que eu faço nos meus treinamentos. Eu explico a função de certidão por certidão, aonde que ela entra, aonde que ela encaixa. Eu falo até, por exemplo, de certidões de tutela e curatela. E tem corretor que me liga e fala, Wendel, me pediram uma certidão que é um absurdo. E não sei, a pessoa me liga brava. Eu falo assim, por quê? Ah, não, é uma certidão de tutela e curatela. Eu falei, eu tenho certeza que deve ter idoso envolvido na situação, numa venda e compra, né? Ou, mais do que isso, um alvará na venda e compra. Deve ter algo para estar pedindo essa certidão. Por quê? Porque essa certidão ela vai dizer se as pessoas que estão ali no meio, se elas estão participando de algum processo de tutela e curatela que inviabiliza a venda. Tá? Então, toda certidão tem um porquê. Toda certidão tem um porquê. Então, é importante, nossa, eu defendo isso, Cris, com unhas e dentes, tanto que a gente, esse ano inteiro, fazer uma live por mês, é esse propósito de passar informação, de ajudar a pessoa, de dela entender um pouco mais. Quando eu falo entender, é ver possibilidades. Eu pego muito corretor no corredor do cartório, no telefone, o cliente assim, ó. O cliente liga para ele e fala assim, olha, eu tenho um imóvel, precisa vender, assim, 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 assado. O corretor se interessa. Aí, ele fala assim, só que a minha mãe morreu mês passado e precisa fazer inventário.
Ah, não, então, deixe, não, larga a mão. E já, ele já desanima por completo. Aí eu chamo esse corretor e falo, você sabe que hoje em dia o inventário faz pelo cartório, a gente pode fazer isso em 2, 3 dias e já vender? Ah, mentira. É exatamente isso. Então aí eu sento com esse cara, dou toda a instrução, ele vai lá, ele pega o imóvel, e eu falo para ele, ó, você pode até fazer a venda casada. Casada no bom sentido, tá? Não da legislação de venda casada. A venda casada que eu digo é, você faz o inventário e no dia do inventário já assina a Já venda. assina tudo. Já faz o divórcio, no dia do inventário, além da partilha de bens, já assina a venda de um patrimônio. Tudo isso é possível. Então, é muito importante entender essa situação de que hoje, olha, com assinatura digital e notariado, uma série de circunstâncias, para perder venda tá difícil. Graças a Deus, a gente tem um país que se preocupou tanto nesse setor imobiliário, que se você fizer uma análise funda da nossa profissão, a minha e a dos corretores, tá tudo na nossa mão para a gente não perder a venda. Existem 1000 possibilidades positivas de que a gente não perca a venda, mas basta a gente saber o que usar. E Por como exemplo, argumentar, né? É importante a informação para saber como argumentar. Ou ainda tem mais uma argumentar. pergunta aqui. Quais são as tributações, né? Os custos da compra e venda de um imóvel? Vamos lá. Muitas pessoas me ligam e falam, Wendel, o valor da escritura dá 4%, dá 4,5%, dá 5%. Como que é? Primeiro que não é porcentagem. A única coisa que é porcentagem é o ITBI. E em Ribeirão Preto, o ITBI é 2%. Nas outras comarcas, eu já falei também lá atrás, varia porque a lei é municipal. Tá? Então, o primeiro imposto é o ITBI. A gente tem que ver qual é a cidade e a porcentagem. Em Ribeirão Preto, 2%. Depois nós vamos para o valor da escritura e o valor do registro. Tá? O valor da escritura e do registro, se vocês quiserem, entrem no site do cartório, www.tabelião.com.br, é muito simples, o site é muito fácil, lá tem o cálculo. Você clica lá, cálculo, põe o valor da venda, um exemplo, 400, 500, 600 mil, na hora, ele sai, sai tudo, o valor da escritura, do registro, das certidões e do ITBI. Por que isso? Porque a escritura e o registro, ela não é uma porcentagem, ela é uma faixa de tabela. Wendel, como assim? Um exemplo, escrituras de 100 a 200 mil reais é um valor, escritura de 300 a 500 mil reais é outro valor, e assim também é com registros de imóveis. Por isso que não existe uma porcentagem exata, tá? Mas os 3 impostos básicos são esses, escritura, registro e ITBI. Depois pode ser que tenha mais? Sim, o laudêmio, por exemplo, né? Lembrar que a gente, Cris, a gente pode falar muito sobre o lucro imobiliário, o ganho de capital, que é o terror do terror do terror de todo mundo. É um tema que a gente pode trazer para uma live inteira, né? Inteira. Essa questão do lucro imobiliário, Cris, todos os dias eu tenho ligação de pelo menos um corretor me pedindo ajuda. Wendel, olha, me salva. Eu tô com uma situação assim, assim, assim. O que você acha? Vai dar, não vai dar? Aí eu explico pormenorizado, peço para ele olhar com o contador, óbvio, né, a consulta final, mas eu já passo uma mínima instrução. Porque o lucro imobiliário, o ganho de capital, é uma das coisas que pode trazer risco de perder a negociação. Então você tem que saber trabalhar com o lucro imobiliário e ganho de capital para auxiliar seu cliente ali na hora da venda. E aí, pior, eu vejo às vezes contadores que são bem engessados e tem contadores que já são mais flexíveis. E tem alguns contadores mais engessados que, dependendo o manuseio, a forma com que ele vai utilizar, ele vai causar um imposto muito alto para o cliente dele. Então, se a gente souber algumas técnicas, inclusive, de redução desse imposto, veja bem, não estou falando de crime, estou falando de técnicas, tá? Se a gente souber utilizar, e essas todas eu falo muito nos meus cursos, a gente pode falar uma live disso, são dicas que você vai trazer para o vendedor ou para o comprador, para ele repassar para os contadores, para usar a técnica e casar o negócio. Então, a venda e compra tem vários impostos a serem trabalhados e discutidos, dentre esses principais que eu falei. Tá ótimo. Wendel, a gente combinou aqui alguns assuntos, né? Sim. E aí eu quero deixar aqui aberto esse finalzinho. A gente está às 19h51. Se você quiser complementar mais alguma coisa.
E Cris, já deixar aberto aqui, pessoal, de qual assunto, né? Se vocês puderem mandar mensagem aqui, qual assunto para nossa live do mês que vem, que o Wendel vem tratar com a gente. Tem eu deixo dicas meus, do que a gente pode deixo, tratar. deixo meus canais abertos também, Cris, quem quiser, para tirar dúvida, para mandar mensagem inbox ou no meu WhatsApp, até porque muitas vezes tem vergonha ou é caso pessoal particular, então totalmente aberto, primeira coisa. Segundo, até para você, para a gente já pensar nos próximos temas também, fica à vontade. Se você perceber que as pessoas perguntaram muito de um assunto, muito de outro, me avisa, que aí eu sempre gosto de abordar a polêmica, porque é onde a polêmica, ela é onde está aquela dor, né? É onde os corretores estão batendo cabeça ali. Então vamos falar dela, vamos entender aquilo ali, vamos ajudar, facilitar, né? E eu acho que principalmente, Wendel, é assim, o que eu sinto às vezes também é que o corretor, eu não sei se ele tem vergonha, e até os que já estão aí na caminhada, na jornada há algum tempo, às vezes eles ficam ressabiados de perguntar, né? De Então, falar as dúvidas que têm. E eu acho sempre que isso é falo, muito importante, porque independente do tempo de jornada que a gente tem como corretor de imóveis, eu acho que a principal coisa que a gente precisa ter é a humildade de falar, olha, não sei ainda, quero aprender mais, e eu acho que isso a gente precisa trazer. Eu sempre, quando chamo aqui um convidado, lógico que eu trago para o mercado, mas que eu possa aprender, que eu possa né, relembrar também e começar do zero o aprendizado de um tema. Isso é muito importante, né, Wendel? eu sempre falo para os corretores, não tem medo de perguntar, não acha que isso daí vai te invalidar ou vai ser menos que outro. Pelo contrário, que é coisa melhor que fazer um negócio saudável, que é coisa melhor que fazer um negócio que tirou todas as dúvidas. Pergunta, pergunta, eu não ligo. E ó, todos os meus clientes e amigos, todos sabem que eu respondo mensagem sábado, domingo, Todo mundo fala isso, Wendel, de meia-noite, você. 5 da manhã. Por quê? Eu sei que o corretor muitas vezes está mostrando um imóvel à noite. Eu sei que um corretor muitas vezes está mostrando um imóvel que sabe domingo. Então eu respondo, eu passo orçamento, com o maior prazer, eu ajudo mesmo no que for preciso. Uma outra coisa, Cris, que eu queria falar é que os cursinhos que eu dou para os corretores já esgotou fevereiro, já esgotou março, já esgotou meio de abril. Tô tudo agendado. Então, quem quiser nesse meio período desse ano, que depois eu tiro uns dias de férias para não desses cursinhos, quem quiser ainda tem meio de abril, maio e meio de junho disponível ainda. Eu tô falando porque depois o pessoal fica bravo comigo. Ai, mas encaixa. Ai, mas não dá, porque assim, eu tenho minha programação diária de vida também, de trabalho, da construtora, do cartório, então é puxado. Uma outra coisa também que eu gosto também é de me cutucarem com dúvidas de assuntos difíceis ou que outros cartórios não quiseram atender ou não conseguiram. Eu adoro trazer como desafio. Desafio. Primeiro, para mim aprender, para eu entender aonde eu posso fazer, onde eu não posso fazer, ou para eu entender o porquê do não, o porquê da negativa. Porque o meu meio tem uma legislação que fala toda negativa de cartório, toda tem que ser fundamentada. Não basta eu dizer não. Eu tenho que falar o porquê do não com embasamento legal. Então, há 3 semanas atrás, Cris, uma cliente minha me ligou e falou: preciso fazer um pacto antinupcial dos meus pais, regime de comunhão universal de bens que eles vão se casar. Ah, que legal, tal, me manda documento. Me mandou. Quando eu fui ver o documento, uma pessoa tinha 83 anos e a outra 79. E eu falei: olha, não posso fazer o pacto com um regime da comunhão universal de bens, a lei me proíbe por causa disso, disso, disso. Ai, Wendel, jura? Nossa, que pena, porque assim, eles vivem em união estável há mais de 50 anos e agora querem, no final da vida, arrumar isso aí. Tipo, morrerem casados. Aí eu falei: nossa, mas eu não vou conseguir ajudar. Devia se ter casado lá atrás, né? Por conta da legislação, que os maiores de 70 anos, eles têm um regime de bens específico para casar. Legislação, lei, obrigatoriedade. Semana passada, essa lei caiu. Caiu. Agora, um idoso de 85 anos, ele pode escolher, ele tem o direito de escolha e lucidez e capacidade para casar com qualquer regime de bens. Então, por isso que eu sempre falo para o cliente, pergunta, porque às vezes a lei da semana passada não é Já a não está mais mesma dessa vigente. semana. Mudou tudo. E tá um caos, porque tem cliente me ligando feliz, tem cliente me ligando bravo, porque complicou para um, ajudou para outro.
Tem cliente, nossa, Wendy, agora dá para fazer, que legal, mudou. Eu escrevi um artigo, vou publicar desse assunto semana que vem, artigo quentinho, escrevi esse final de semana, justamente falando disso, porque é uma novidade no mercado, é um assunto novo, muito embora não é muito do direito imobiliário, mas envolve, porque tem a ver se ele está escolhendo um regime de bens, é porque está preocupado com o patrimônio, né? Então, olha como é cíclico. Então, olha como é importante o corretor se abrir com o cartorário, perguntar. E se o cartorário não quiser responder, alfineta ele, arranca ele. Ó, os cartorários vão querer me matar. Mas essa é a verdade. Tira o tapete dele. Por quê? As normas da corregedoria também nos obrigam a fazer um atendimento perfeito e gratuito. Pode ver que a gente não cobra consulta. Todo mundo me liga, eu ajudo, e não existe uma cobrança de consulta. É diferente do serviço do advogado. São serviços diferentes. Então, esse assunto que você trouxe à tona é muito importante, do corretor se capacitar. E ele tem canais para isso, gratuitos e de mão aberta estendido para ele. Ele tem cursos com isso, sabe? Então, eu mesmo me coloco à disposição. Eu agradeço demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É sempre muito bom receber você, Wendel. Quero deixar aqui, então, o canal sempre aberto para todas as vezes que você quiser propor. E também aceitar os convites que eu faço para você. Todos eu aceito. Então, a gente vai encerrando por aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Agradecer Obrigado. a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Wendel, um grande beijo. Vou deixar aí para você despedir do pessoal. Cris, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Eu sou fã, já falei já no começo. Me perdoa a internet, o barulho. Eu não estou na minha cidade, estou a trabalho fora. Estou num hotel e o quarto não estava podendo, não tinha lugar. Deu tudo certo. Mas deu tudo certo. Então me perdoem por isso. A próxima live eu faço num ambiente um pouco melhor. E me coloco à disposição. E mais uma vez, Cris, à disposição de todos e principalmente de você. Muito obrigada, um beijo no seu coração. Você sabe que eu adoro você como profissional, como pessoa. Sou muito grata de ter você sempre nessa jornada comigo, tá bom? Tá bom, Um e é beijo igual. grande, gente. Obrigada por estar aqui com a gente, viu?